Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito de Deus está no nosso meio. Abra o seu coração, porque Ele quer falar com você nessa noite. Ele já está ministrando na tua vida. Ele já tem te dado dicas nessa noite. Clama o nome de Jesus sobre aquela necessidade na tua casa, na tua vida, na tua família. Declara a vitória do Senhor Jesus. Não vê só o problema. Pela fé, vê a solução que Jesus quer trazer para a tua casa, para a tua família, para a tua vida, para a tua empresa, para a tua saúde. Declara por fé aquilo que tu esperas que Deus faça. Ele tem coisas boas. Deus é bom. O tempo todo Ele é bom. E quer nos abençoar. Em nome de Jesus. Você pode se assentar. Aleluia. Prazer, irmãos. Eu sou Leonardo Levi Braz. Sou pastor auxiliar na igreja Aba em Blumenau. Sou o pai da Jéssica, que de vez em quando vocês recebem carinhosamente aqui. E quando vocês recebem a ela, vocês estão recebendo a nós. Muito obrigado, que Deus recompense o carinho de vocês. Eu já vim aqui outras vezes, a nossa família ama muito essa igreja. E o Senhor Jesus também. Você tem o maior privilégio sobre a face da terra. Ser do povo do Senhor. Depois do teu sobrenome de família, tem lá de Jesus. Esse é o maior privilégio. Não há outro título mais importante no universo do que ser chamado Filho do Altíssimo. Não tem nome de presidente, não tem nada. Não tem rico, não tem famoso, não tem nada do que ser chamado Filho do Altíssimo. Nunca esquece disso. O diabo vai querer te enganar, dizer que se tu tivesse mais isso, se tu fosse mais aquilo, deixa ele para lá. Ele é mentiroso, ele mente desde o princípio. Deixa ele para lá. Vive aquilo que Deus tem preparado para a tua vida e vive na totalidade. Não te contenta com o pouco. Deus tem mais para todos nós. Deus tem mais. Em nome de Jesus. O que eu quero ver com você nessa noite é um assunto chamado os pensamentos de Deus. Você sabia que Deus pensa? Irmãos, paz do Senhor, boa noite, quarta-feira. Você está aí? Essa luz aqui, eu às vezes não consigo ver vocês aí. Vocês estão aí? Você sabia que Deus pensa? Deus pensa. Você pensa? Bom, então se você pensa, Deus também pensa. Porque lá no início ele diz assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus Pai, Filho e Espírito Santo conversando. Por isso façamos no plural. Então se Ele me deu a capacidade de pensar, eu puxei dele. Eu recebi dele essa capacidade de pensar. Eu tenho em casa 2 gatos e um cachorro, eles não pensam, eles só agem por instinto. Às 2 da manhã, um deles, o mais novo, o gato, entra berrando, acorda todo mundo, e nós temos que ir lá botar ração nova. O pote está cheio, mas ele quer ração nova. Tem que botar aquela de lado, botar a novinha, aí ele come. Ele não pensa, porque se ele pensasse, ele não ia me acordar às 2 da manhã. Eu penso, Deus também pensa. E eu quero ver com você um pouquinho, nessa noite, alguma coisa de como Deus pensa. Para você conhecer bem uma pessoa, uma das coisas que você precisa é conhecer mais ou menos como ela pensa. Eu amo muito automobilismo, eu ando de kart, eu vou dedurar a minha idade. O meu primeiro herói se chamou Emerson Fittipaldi, faz tempo. Mas eu nunca conversei com o Emerson. Eu tinha no Ayrton Senna um cara excepcional. Chorei sentado na calçada o dia que veio a notícia da morte dele. Eu estava vendo a corrida e eu não aguentei ficar dentro de casa. Eu fui lá para a rua, sentei lá na rua, na calçada, botei a cabeça assim, no meio das pernas e chorei. Mas eu nunca conversei com ele. Eu não sabia muita coisa do Senna, porque eu conhecia pouco do jeito que ele pensava. Mas eu não preciso manter a mesma distância que eu mantive com esses homens de Deus. Eu posso me aproximar dele e descobrir um pouco como ele pensa, para conhecê-lo melhor. A forma como você e eu temos de nos chegar a Deus, uma delas, talvez a mais eficiente, é através da palavra do que Ele falou.
Quando você lê o que uma pessoa fala, você consegue entender e conhecer o que vai dentro daquela pessoa. E eu quero ver com você alguma coisa nesse sentido. Então, abra lá no Velho Testamento, depois nós vamos para o Novo Testamento, mas vamos começar lá no Velho Testamento, no livro de Jeremias. Se você achar a Bíblia bem no meio, você acha o livro de Salmos, vai mais um pouquinho na direção do fim, você vai achar o livro de Jeremias. Se você passou pelo livro de Isaías, guarda aí a tua mãozinha no livro de Isaías, que em seguida nós vamos voltar a Isaías, mas o primeiro texto está em Jeremias, capítulo 29. Essa ideia. Eu tenho um carro, eu vim de carro. Lá no painel do meu carro tem um manual chamado Manual do Proprietário. E lá quem fabricou escreveu várias coisas, me dando instruções de como eu usar bem aquele veículo, para ir bem, para ele funcionar, para ele durar. Lá tem várias dicas, várias coisas. Mas se você é como eu, a gente não gosta de ler manual. Eu já queimei algum equipamento, porque eu compro o equipamento, já vou botando direto na tomada e vou apertando todos os botõezinhos para saber o que acontece. E às vezes aperto numa sequência errada e às vezes já ao botar na tomada, às vezes eu erro e já cozinhei alguns. Deus, quando fabricou o ser humano, e foi Deus que fabricou, Ele escreveu um manual. O meu carro é um Jeep. Foi construído pela Jeep, tem um modelo lá. A Volkswagen não poderia falar melhor daquele carro para mim do que a Jeep, pelo simples fato de ter sido a Jeep quem construiu. Ninguém pode falar melhor para um homem de como a vida dele vai bem do que quem o criou, o Altíssimo. Psicólogo fala alguma coisa, psicanalista fala alguma coisa, sociólogo fala alguma coisa. A ciência fala alguma coisa, mas o conjunto de todas essas falas não supera a palavra de quem construiu o ser humano, Deus. Então, procure, em vez de ficar na tentativa e erro, como eu faço com os meus equipamentos, procure conhecer a palavra de Deus para a tua vida ir bem. Naquele manual lá, diz que eu devo colocar água no radiador. E hoje em dia nem mais na bateria, porque elas são blindadas. Mas eu posso colocar água no tanque do meu carro? Posso. O carro é meu. Como não? Água não é líquido? Lá no tanque não tem um bocal? Se botar mangueira lá e eu não posso, irmãos, eu posso botar água naquele, até assim, até sair. Sai mais barato. Claro que posso. E se eu botar água, porque o carro é meu, eu comprei, eu paguei, eu faço o que eu quiser. Vou hoje abastecer com água. Está muito caro o combustível. Vou botar água. Encho d'água. Ligo o motor, vou daqui a ali. O que acontece? Vai estragar. Vai dar um cálculo hidráulico e vai estourar o motor. O prejuízo está no meu bolso. Aí o que eu vou fazer? Cadê a Jeep? O que foi que eu fiz para a Jeep? Para estragar desse jeito. Muitos por aí no mundo nunca leram um manual para saber que água não vai no tanque. Botam de qualquer jeito, fazem da vida o que querem, porque afinal a vida é deles e é mesmo. E aí quando dá problema, e não demora muito para dar, sabe o que o homem faz? Vira para cima e joga a culpa para ele e diz assim, que foi que eu fiz para Deus? Sabe qual a resposta do Altíssimo? Você não leu o manual. Simples assim. A culpa está na Jeep, se eu ponho água? Não, a culpa é só minha. É culpa de Deus quando as coisas dão errado na tua vida? Não, querido. Foi você que não observou algum princípio. Se lembra do Adão? Adão, onde estás? Ah, Senhor, pequei. Mas o que eu fiz? A mulher que tu me deu, já transferiu a culpa para outra. Eva, minha filha, vem aqui. Se tapando, né? O que foi? A serpente que tu botou aí na árvore. O único que teve coragem de assumir a culpa foi a serpente, não terceirizou. A gente erra porque não observa
e bota a culpa em outro. Quem lida com casais sabe que quando a gente vai ouvir uma pessoa, um casal que está com uma dificuldade, a gente sempre tem que ouvir as duas versões. Porque toda história tem 3 versões. A minha, a do outro e a que só Deus sabe. Então nunca decida por um assunto ouvindo só a primeira versão. A primeira pessoa que vem te contar a história conta de um jeito. Ah, porque assim. Eu vinha reto, o carro passou. Aí tu, espera. Não. Eu bati porque ele vinha, mas ele estava na contramão. Tem outro lado. Meu amado, aprende a conhecer o manual e a opinião de Deus sobre as coisas concernentes à tua vida, para tu ir bem e para você não ter problema. Diz assim o versículo 11 do capítulo 29 do livro de Jeremias, Deus falando: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Porque eu bem sei. Deus tem certeza do que pensa. Deus tem certeza das coisas do universo. Deus tem certeza a respeito do que Ele quer para a tua vida. Deus tem certezas. O nosso Deus não é um Deus de dúvidas. Quem sabe? Poxa, será? O nosso Deus não é filho de homem para se enganar, para mentir, para mudar de ideia. Deus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Deus tem pensamentos firmes ao meu e ao teu respeito. E diz Deus que sabe das coisas, dizendo assim, e os meus pensamentos são pensamentos de bem, não são de mal. Cuide com os teólogos, que em nome da soberania divina, estão colocando na conta de Deus, lá na venda, o mal. Você já deve ter visto isso na internet. Cuide com o que você vê na internet, meu irmão. Você conhece a vida daquele pregador da internet? Desse amado irmão ali, você conhece. Não conhece? A esposa dele, a família dele, a história dele. Ele tem autoridade porque tem uma história. O moço da internet você não conhece. Pode falar muito bem, pode saber mexer na mídia muito bem, pode ter um monte de frase de efeito, mas você não sabe como é que é a vida conjugal dele. Você não sabe como é que é a vida, como ele trata os negócios dele. O anjo dessa casa, as pessoas que Deus instituiu como autoridade, você conhece, você sabe onde mora. Dê crédito ao que é falado daqui, meu irmão. Eu amo esse silêncio. Eu amo esse silêncio. Irmãos, tem muita modinha. Tem muita modinha aí fora. Tem muita gente usando esse livro para ganhar dinheiro. Se você fala alguma coisa normal na internet, dá quantos views? 4, 5, 8. Mas se você falar uma polêmica, se você criar uma história, um negócio diferente, não, porque esse negócio não é bem assim, e tal, enche, que dá bate-boca. Sabe o que as pessoas fazem para ganhar views, que dá dinheiro? Eles estão distorcendo a palavra de Deus, meu irmão. Estão dizendo que tem que mudar algumas coisas aqui, tem umas coisas que aquele pecado deles lá, nossa, que aquilo não é mais pecado. Pegar um símbolo de um acordo de Deus e não destruir novamente a raça humana através de um dilúvio que é o arco-íris, e estão usando aí como símbolo deles. Aquele símbolo não é do inferno, aquele é um símbolo de Deus. Deus vai destruir a terra no final, derramando fogo, enxofre, vai, porque do jeito que está, só com fogo. Mas o acordo de Deus é não destruir mais pela água. Por isso tem aquele arco-íris. Aquele arco-íris é de Deus, e eles se apoderam. E tem gente que está, porque dá views,
Cuide com o que você come. Cuide com o que você põe para dentro. Principalmente na área espiritual, meu irmão. Cuida. Se a gente tem que cuidar com o que a gente come fisicamente, né? Cuida com o que você está ouvindo. A quem você está dando crédito. Cuide. Em nome de Jesus, a minha recomendação. Cuide. Eu tenho uma prática quando eu leio um livro. Ganhei e comprei um livro. Eu começo a ler. Com a antena ligada. Eu começo a ler. Se eu encontrar uma pequena heresia no início ou no meio, sabe o que eu faço? Por quê? Porque eu penso assim, se essa que eu estava atento eu percebi, e vai que eu não percebo a próxima, e engulo, e vai me fazer mal. Quem me garante que aonde tem uma, só tem uma? Presta atenção. Você ouviu alguma coisa de algum homem chamado homem de Deus, que vai contra a Escritura? Muda, meu irmão. Posso dar uma sugestão, pastor? Eu não sou daqui, mas vou fazer com muito temor. Se você segue um homem, que você percebeu uma heresia no discurso dele, deixa de seguir. Amém? A de hoje você percebeu, mas talvez você já está há muito tempo ouvindo heresia e não tinha percebido. Pensamento de Deus é pensamento de paz e não pensamento de mal. O pensamento de Deus é pensamento de bem. Mas aqui eu preciso chamar a atenção, porque esse versículo termina assim: para vos dar o fim que esperais. Cuide com essa última parte desse versículo. Essa palavra foi trazida ao povo que estava saindo porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. É a última parte do versículo 11 de Jeremias 29. Essa palavra foi trazida ao povo que estava saindo do cativeiro da Babilônia. E essa parte, para vos dar o fim que esperais, é porque o povo esperava ser liberto. E era da vontade de Deus que o povo fosse liberto e que saísse da escravidão. Amém? Esse é o contexto deste versículo. Esta é uma verdade que foi verdade especificamente para o povo que Deus queria que deixasse a Babilônia, porque já tinham aprendido de que se desviar dos planos de Deus, dava ruim. E Deus avisou, e mandou vários profetas, e alguns deles foram mortos, porque o povo não gostava de ouvir a verdade. Tem muita gente que quer ouvir coisas, quer ouvir o que faz bem para si, no sentido de, eu quero ouvir isso. Mas, meu amado, se você é uma pessoa temente a Deus, Deus vai falar o que você precisa ouvir, não o que você quer. Se você só vai ouvir o que você quer, você não vai ouvir, perdoa a tua sogra. Pô, pastor, mas o pastor judiou logo a sogra. Irmão, não conheço a tua realidade, mas escuta. Talvez você queira, não, porque sogra, a gente tem que presentear com a cama redonda, porque cobra sempre dorme enrolada, né? Aquelas coisas. Não. A senhora, a sua sogra, que gerou o teu cônjuge, ou a tua esposa ou o teu marido, aquela senhora abençoada, é para você perdoar quando ela for como ela for. Irmão, marca esse pastor e não convida ele de novo. Irmãos, nós temos que buscar do Senhor o que nós precisamos para a nossa vida, não o que a gente quer. A gente quer sombra, água fresca, sorvete de baunilha, ar-condicionado.
Não fuja das verdades que você precisa ouvir. Não escolha os textos para dizer isso é a palavra de Deus. Os textos duros também são a palavra. E são duros para o meu e para o teu bem. Não coloque esta última parte para dar o fim que esperais em todo o teu pedido. Porque às vezes você está pedindo mal. A palavra diz isso. Às vezes você está pedindo egoisticamente. E sabe qual é a resposta de Deus para pedido egoísta? Um redondo não. E preste atenção, o não de Deus é tão bom quanto o sim. Qual o nome dessa linda menina? Alícia. Tem quantos anos? 4, 5. 5 anos. A Alícia é cheia de vida. Amém? É cheia de ideias. Vocês pais adultos, maduros, vocês amam ela. E por conta desse amor, vocês dão tudo que ela pede. Opa, não dá para dar tudo? Querida, olhou para mim, sorriso maravilhoso. Tem umas coisas que os pais, por amarem, por conhecerem um pouco mais da vida, precisam dar um redondo não para a Alícia. Por amor, por misericórdia, para poupar ela dela mesma. Nós somos Alícias. Não pensa que Deus está te punindo quando Ele está dizendo não. Deus está te protegendo de ti mesmo. Aqui na Ilhota se conhece a palavra ideia de jirico? Pois é. Me ama, meu irmão, não esvazie o pneu do meu carro. Mas às vezes eu estou me incluindo nessa, nós temos umas ideias de jirico. E Deus, por nos amar, Ele tem que dizer não, querido. Então não pense, não pegue esse versículo para cobrar de Deus tudo que você quer. Porque tem algumas coisas que você quer que não são para o teu bem, que pode ser a tua destruição. E Deus, por te amar, vai afastar e não vai te dar isso. Eu falei que nós íamos ver Isaías. Volte umas 20 páginas para a esquerda. Ache o livro de Isaías, capítulo 55. Aqui é uma comparação que você e eu não podemos esquecer em nenhum momento da nossa vida. A diferença entre o meu pensamento, o que eu penso, o que eu quero, o que eu desejo, o que a minha mente produz, o que a minha educação ajuda eu chegar, o que a minha boa educação familiar recebida em casa do meu avô, da minha avó, do meu pai, as minhas boas intenções, o que o meu bom caráter produz. Achou 55? De Isaías? Olha o que diz o versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então de cara ele já está botando, ó, nem tudo que você pensa, eu penso igual. Nem tudo que você acha ser um bom caminho, do meu ponto de vista é um bom caminho. Nem todo plano que aparece na tua brilhante cabeça é vindo da minha cabeça. E aí ele vai para outra comparação, versículo 9. Porque assim, olha como é, porque assim como os céus são mais altos do que a terra. Está escrito aqui. Para eu não precisar pôr óculos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra. Você já viajou de avião? Já? Muitos aqui viajaram. Os aviões que nós pegamos aqui em Navegantes,
eles são um Boeing 737 menor, né? Não é assim tão grande, cabe 150, 200 pessoas. Mas você já foi para São Paulo, para pegar um voo para outro, fora do país? Você já viu aqueles jumbo grandão, aqueles que tem 3 andares, que tem uma corcova assim, parece a testa de um ganso? Ele tem um cucuruto assim, lá é a primeira classe, lá é só fina flor que viaja naquele negócio lá, que é muito caro aquele treco. Você já viu o tamanho daquele avião? Você já chegou perto de um desses bem baita assim? Tu olha, tu fica assim pequenininho, aquele negócio parece uma casa, um prédio de 15 andares, do tamanho de um negócio. Uma vez eu tentei chegar perto de um, foi o maior escândalo. Eu quis fazer uma foto, saí da fila do embarque e tinha um grandalhão, mas daqueles bem baita, como nem sempre a gente. Eu saí da fila assim, ó, e fui bem babaca que eu sou assim, né? Quando eu cheguei perto dos caras, pelo amor de Deus, só não tomei tiro, tchê. Não, sai daí, não pode ir. Foi um escândalo, cara. Nem perto a gente pode chegar daqueles negócios. De tão grande que é. Só que, irmãos, eu às vezes estou na minha casa, 10h15 da manhã, quando não está nublado, eu vejo aquele baita avião. Sabe que tamanho ele fica? Ele fica tão pequenininho que eu nem vejo. Sabe o que eu vejo? Um rastinho branco, que é a condensação que acontece atrás da turbina, de tão alto que ele está. Fica só aquele risquinho. Aí tu vê, olha, ele deve estar um pouquinho na frente do risquinho. Ah, é mesmo? Se presta bem atenção. Ô, irmão, olha a altura. Sabe aquela ideia maravilhosa que tu às vezes tem? Sabe aquele teu pensamento que meu Deus, matou a pau. A minha cabeça é brilhante, eu me amo, eu sou o cara. Diante do pensamento de Deus, ó, não fura o pneu do meu carro, ó, a tua ideia, ó. Assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. Assim como está mais alto aquele aviãozinho, e o céu tem muito mais para cima da onde os aviões voam, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Amado, teimar com o céu, com o nosso pensamento, teimar com o céu, com as ideias brilhantes de jirico que às vezes eu tenho, vocês aqui na ilhota não tem cabimento. Olha a proporção. Vamos para o livro de Atos. Lá conta a história de um moço chamado Saulo, que nasceu numa cidade chamada Tarso. Então a gente chama ele Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era um homem religioso, que teve ideias muito boas. Ele era instruído na lei judaica. Ele conhecia os detalhes da palavra, ele estudava, ele era entendido, ele era um intelectual, ele era extremamente religioso. Tão religioso, que quando Jesus veio e fez algumas coisas, por exemplo, no dia do sábado, ele se enfureceu. Quando os discípulos de Jesus estavam andando pelas sinagogas, e ele era um frequentador de sinagoga, então ele era um religioso, falando algumas coisas, trazendo um outro ponto de vista do céu para a palavra, ele fez o quê? Pediu cartas para os grandões da sinagoga, para perseguir a igreja que estava iniciando.
Você entendeu o que Saulo fazia? Saulo perseguia. Atos 8, não vou ler, de 1 a 3. Saulo trancava crentes como eu e você na cadeia, porque seguiam a Jesus Cristo de Nazaré. Sabe aquela conversa que o irmão citou, da samaritana? Era motivo de perseguirem os que eram simpatizantes daquele moço barbudo chamado Jesus, que tinha morrido na cruz. Paulo prendia. Teve um irmão chamado Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja. O dia que pegaram Estevão, acusaram ele injustamente. Acusação injusta, usando a lei, não é novidade, meus irmãos. Algum magistrado da época pegou a lei e aceitou a acusação falsa, torceu a lei para condenar o nosso irmão Estevão. E o nosso irmão Estevão foi apedrejado. Ele morreu, tomando pedrada na cabeça. Leia a história dele em Atos. Imitando ao seu mestre Jesus, ele também diz: não lhes impute este erro. Eis que vejo a glória do Senhor. Sabe quem é que estava lá concordando? Aprovando. E que pegou a roupa de Estevão e botou assim embaixo do pé. E ficou aqui assim, ó. Esse moço chamado Saulo. Concordou com a morte do Saulo, do Estevão. Passado um tempo ele foi para Damasco. No caminho de Damasco ele estava num cavalo. Veio uma luz do céu. E começou a falar com ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, como religioso, conhecendo algumas coisas, disse assim: Senhor, quem tu és? E o Senhor que tinha falado e chamado a atenção, Saulo respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. O Saulo ficou cego. Alguém conduziu ele para a casa de um irmão. Chegou lá, o Espírito Santo revelou para esse irmão: esse guri vai dar bom. Os demais queriam distância do Saulo, porque conheciam a fama dele, de matar crente, de odiar crente. Irmãos, você ser odiado hoje não é novidade. Não fica todo... crente mimizento. Não vou mais brincar de ser crente. Meu irmão, antes de ti, milhares já foram odiados pelo amor do Senhor. Paga o preço. Você é um incômodo para o mundo. A tua vida mostra o pecado deles, é por isso que te odeiam. Você é o primeiro da tua família, você é o primeiro para ganhar a família toda. E não espera a simpatia dos primos, do compadre, não. Tu virou crente, vão te odiar. Mas te alegra por sofrer perseguição dos demais, por amor ao Senhor. Porque muitos, essa palavra chegou até aqui por conta desses caras que pagaram esse preço. E ninguém queria chegar perto do Saulo, um matador de crente. Mas teve um homem, instruído pelo Espírito Santo, disse: investe. Meu irmão, seja você a pessoa que o Espírito Santo vai dar discernimento para em você investir naquela pessoa que é mais resistente ao Evangelho,
Mas se o Espírito Santo disser, investe nesse teu primo, ele pode ser o mais caco, a gente chama de caco, né? Ele pode ser o da esbórnia. Mas se o Espírito Santo mandar, investe, meu irmão. Porque ali escondido dentro daquele esborniento, tem uma pessoa que Deus quer usar. É Ananias o nome do moço? É. Seja um Ananias, meu irmão. Tendo revelação do Espírito Santo, para investir na pessoa certa. Porque às vezes o diabo bota uns lobo travestido de ovelha. Você investe dinheiro, saúde, oração, lágrima e nunca vai dar nada. Porque ovelha é um bicho e bode é outro. As ovelhas vêm para a direita do Senhor. Os outros vão para o outro lado. Às vezes a gente gasta tempo. A famosa vela com defunto ruim. Com pessoas que você conhece há 50 anos. E estão sempre no mesmo pecado. Sempre na mesma caca. Sim, no mesmo problema. Desculpa a palavra. Está gravando? Ai, ai, ai. Ao vivo, está ao vivo. Sabe por que o diabo bota joio? Para você gastar toda a tua energia com joio. E não ter tempo para cuidar do trigo que às vezes está precisando. Jesus disse, não sou eu que estou dizendo. Jesus disse, as minhas ovelhas, e fazem o quê? Opa, tem duas coisas aí. Ouvir e seguir. Se não está ouvindo ou se não está seguindo, eu não sei se é ovelha. Pede discernimento da parte de Deus. Não invista em quem não é ovelha. Invista em ovelha. O Ananias investiu no Saulo. Saulo se converteu ao Senhor Jesus. A igreja teve que ir. Ele teve que ir lá dizer, não. Conta aí para eles o que aconteceu. Aí ele contou a história da conversão, eles aceitaram ele como irmão. Sabe quem é esse moço, Saulo? É o apóstolo Paulo, o autor de 13 livros do Novo Testamento. Eu pessoalmente acho que são 14, para mim Hebreus foi escrito por ele, mas como ele não assinou, não assumiu que foi o autor, existe dúvida em relação à autoria do livro de Hebreus. Vamos ficar com 13. O maior escritor do Novo Testamento, o homem que teve a revelação, que Deus fez de dois povos, os judeus e os gentios, um povo só. O homem que recebeu do céu a revelação de que em Jesus nós somos um só. Que no lado de Jesus, nós os gentios, fomos enxertados no plano de salvação de Deus. Foi esse homem, o antigo perseguidor. O que isso prova, meu irmão? Isso prova que o plano de Deus, que é mais alto do que o nosso. Porque o pensamento de Deus, que é muito mais alto, ele não se revoga pelo teu passado. Eu não sei o que você foi antes de entrar nessas portas. Não preciso saber. Mas eu venho da parte de Deus te dizer, o teu passado não define o que Deus tem para a tua vida. O que define é o plano de Deus para a tua vida, que é mais alto do que o céu, assim como o céu é mais alto do que a terra. O teu passado, o que tu fazia com crente, se tu odiava crente, se tu furava pneu de crente, se tu falava mal dos crentes, tudo, não interessa, meu amado. Deus tem um plano na tua vida, te trouxe para cá e vai te usar. Você é um cara que tem conhecimento de causa, de ódio por crente. Então, o dia que você for encontrar um que odeia crente, você sabe, eu sei como é que eu fazia. Tu não acha isso? Acho. Tu não acha que os pastores nós temos que fazer assim? Acho. Eu achava que esse negócio de dinheiro de dívidas, essa coisa, não é assim? É assim. Fala com conhecimento de causa. Deus quer te usar. E o plano dele não mudou, porque lá atrás tu fazia todas essas coisas. Fique de pé. Talvez nesses últimos dias,
A tua mente estava sendo assediada, trazendo acusação de alguma coisa do teu passado. Talvez o acusador, por algum motivo, eu não sei qual, achou brecha para acessar a tua mente. E estava dizendo que você mas quem fazia isso? Em Balneário Camboriú, no verão de 1987. Talvez o inferno tenha levantado trincheiras contra a tua mente. E tu já estava quase começando a achar que o ataque era verdadeiro. Deus te trouxe nessa noite e me trouxe também. Eu não conheço a tua vida. Não conheço. Mas quem fala contigo te conhece. Melhor do que tu mesmo. Quem fala contigo nessa noite? Ouve o que talvez o teu travesseiro é o único que tem ouvido. Ele te trouxe para te falar mais uma vez que Ele é bom, que os pensamentos dele são pensamentos de bem e não de mal. Ele não terminou a obra dele na tua vida. O que tu precisa, o que eu preciso, é confiarmos inteiramente que Deus sabe o que está fazendo. Talvez não seja no time que você quer. Talvez ele tenha usado uma pessoa que você não gostaria que ele usasse. Esse ali de barba? Esse aqui que já foi 32 vezes para a esquerda e 33 para a direita. Vai lá ele de novo. Ó. E quer saber? Eu vou voltar para cá. Às vezes tem usado Deus, a voz de uma criança inocente, para te trazer recados. E porque é pequenininho, tu acha que aí não serve? Por que está trazendo um desconforto para o teu pecado de bolso? Tu está... Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim mais altos são os meus pensamentos a vosso respeito. Creia, confie e viva todos os dias da tua vida nessa perspectiva. Feche os seus olhos, baixe a sua fronte. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que é a verdade. Obrigado porque tu juntas os teus santos em assembleia solene e cumprindo a tua promessa, te fazes presente no meio onde 2 ou 3 de nós nos reunimos. Obrigado, Espírito Santo, porque tu ainda falas hoje. Obrigado porque nos trouxesse para nos relembrar do Deus grandioso, poderoso, amoroso,
e tão superior que és. Senhor, que essa palavra encontre guarida no nosso coração e que ela produza frutos para a vida eterna. Que vivamos, Senhor, todos os nossos dias confiadamente que Tu és um Deus bom e que tens bons planos a nosso respeito. Muito obrigado por essa noite. Te agradecemos e te bendizemos em nome de Jesus.